Você já parou para pensar porque certas histórias parecem impossíveis de ignorar? Tipo quando você tá rolando o feed e do nada vê algo tão intrigante que o seu cérebro fala: calma, isso aqui eu preciso ver. Essa aqui é uma dessas histórias. E o mais curioso é que ela não é ficção, não é lenda urbana, não é história que o povo conta, é uma história real. Uma colônia inteira, 115 pessoas, desapareceram da noite pro dia, sem rastros, sem sinais de luta, sem corpos, nada. E tudo o que restou foi uma única palavra, entalhada em uma madeira. O que aconteceu aqui? Para onde essas pessoas foram? E por que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu explicar isso? Para entender esse mistério, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos viajar para o final do século XVI. Era o auge da corrida colonial. Inglaterra e Espanha competiam ferozmente para dominar o Novo Mundo. E para tentar assumir a liderança, a Inglaterra decidiu criar sua primeira colônia permanente na América. O local escolhido, a ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte. E foi para lá que 115 colonos partiram, cheios de esperança. Homens, mulheres, crianças e até um bebê recém-nascida. Virginia Dare, o primeiro bebê inglês a nascer em solo americano. Ela era neta de John White, o comandante da expedição. Era o início de uma nova vida, uma nova história, um novo futuro, pelo menos na teoria. Porque quando eles chegaram em Roanoke, descobriram que a ilha estava longe de ser um paraíso. Eles enfrentaram falta de comida, clima severo, doenças e conflitos com tribos locais desde o primeiro dia. A colônia estava à beira do colapso e por isso John White tomou a decisão mais difícil da vida dele: voltar à Inglaterra para buscar suprimentos. Ele deixou a família para trás e prometeu voltar em poucos meses, mas o destino tinha outro plano. Assim que John White chegou à Inglaterra, descobriu que o país havia entrado em uma guerra contra a Espanha. A famosa Armada Espanhola estava atacando, os portos foram fechados e todos os navios foram confiscados. White ficou preso por anos. Ele só conseguiu retornar à América 3 anos depois, e quando finalmente voltou à ilha de Roanoke, foi pego de surpresa. O acampamento estava completamente abandonado, mas não destruído. As casas não estavam queimadas, nem saqueadas. Elas tinham sido desmontadas com cuidado, como se as pessoas tivessem organizado tudo para poder sair dali e ir embora tranquilamente. Nenhum corpo, nenhum sinal de doença, nenhuma pista óbvia. Era como se 115 pessoas tivessem evaporado. E então, John White encontrou um poste, e nele, uma palavra entalhada à faca: Croatoan. Somente isso, sem cruz malta, sem símbolo de perigo, sem sinal de ataque. Somente aquela palavra. Antes de qualquer coisa, essa palavra tem um significado. Croatoan era o nome de uma tribo indígena da região e também o nome da ilha onde essa tribo vivia. Ou seja, isso poderia significar simplesmente que fomos para Croatoan. Simples, direto e lógico. Mas, como tudo nessa história, a lógica também não fecha tão fácil. John White quis ir até lá imediatamente, mas uma tempestade violenta atingiu o navio. Os mastros quebraram, a tripulação entrou em pânico e o capitão ordenou a retirada. John White nunca conseguiu chegar à ilha de Croatoan e nunca soube o que aconteceu com a sua família. Desde então, inúmeras teorias tentam explicar o desaparecimento da colônia. Vamos começar pelas teorias mais comuns. Bom, a primeira teoria é que ocorreu um massacre indígena. Plausível, mas não havia destruição, não havia sangue, não havia corpos, então nada bate. A segunda teoria é que ocorreu uma tragédia natural. Fome extrema, doença, furacão, possível, mas de novo, cadê os corpos? A terceira teoria são de piratas espanhóis. A Espanha era inimiga da Inglaterra, mas piratas não deixam tudo organizado e não existe qualquer prova de passagem deles. A quarta teoria é de algo sobrenatural. Quando tudo falha, essa teoria aparece. Não existe evidência nenhuma, mas o mistério perfeito alimenta a imaginação humana.
E a próxima teoria, a assimilação, é a que mais faz sentido. Recentemente, vários sites anunciam o mistério de Roanoke foi solucionado. Mas quando você lê as pesquisas reais, descobre que isso está bem longe da verdade. Arqueólogos encontraram objetos europeus em locais diferentes, ferramentas inglesas, cerâmicas e até traços genéticos europeus em tribos modernas. E isso levou muita gente a concluir: os colonos se dividiram e se integraram aos povos locais. Mas nenhuma estrutura para 115 pessoas foi encontrada. Nenhuma evidência que comprove a presença da colônia inteira. O DNA pode ter vindo de colônias posteriores. E nenhum desses achados fecha o caso por completo. É uma boa hipótese, mas não é a resposta definitiva. E os próprios pesquisadores admitem isso. A verdade é que depois de mais de 400 anos, nenhuma teoria explica tudo, nenhuma prova é conclusiva, nenhuma descoberta fecha o caso. O desaparecimento da colônia de Roanoke continua sendo oficialmente um dos maiores mistérios da história. Roanoke não é só um mistério, é uma lição, uma lembrança da arrogância humana, da tentativa de conquistar um território desconhecido, sem entender o que já existia ali. E o preço dessa arrogância foi alto demais. Famílias inteiras, sonhos, esperanças, tudo perdido. E tudo que sobrou foi uma única palavra entalhada em madeira. Uma palavra que deveria explicar tudo, mas que na verdade não explica nada. E esse é o Fatos à Beça, onde histórias reais que o tempo tentou apagar ganham vida novamente. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like, porque tem muita história esperando para ser contada.